E aí, povo que curte videogame? Hashtag muito amor. A montanha de amor. Muitos beijos. Bem-vindos ao Gamepédia, o programa que te conta os paranauês. Para você manjar mais dos paranauês. E essa semana, inspirada pela coisa de que vão fazer remakes de certos point and clicks que eu amo, eu resolvi falar sobre isso. Point and clicks. Para você saber, começar sabendo, tem um monte de gênero de videogame que não tem combate. Ou então o combate não é enfatizado. Puzzle, por exemplo. Tetris não tem combate, a não ser que você jogue com seu amiguinho e tal, mas é um combate simulado, não enfatizado. O Adventure é a mesma coisa. E ele vai usar, sim, mecânica de quebra-cabeça, misturada com exploração e foco no roteiro. E daí ele vai criar esse híbrido lindo e maravilhoso. O gênero, inclusive, ganhou um nome por conta de um joguinho da década de 70, que era Colossal Adventure, Colossal Cave Adventure, não o joguinho do dragão, lembra? Adventure, não esse. Então, e ele fazia exatamente isso, misturava essas coisas. E o gênero Adventure tem um monte de subgêneros. Tem novela visual, tem jogo de exploração, mas nesse vídeo a gente vai falar somente de point and clicks. Então a gente começa com a história agora. Em 1983, o cara que criou Dragon Quest, você é lindo, você é incrível, você é fodão, só queria falar isso. Ele criou também um jogo de adventure chamado Portopia Mother Case. Duas curiosidades interessantes sobre esse jogo é que, não tinha mouse na época. Então, toda a parte de pegar e misturar, etc., era tudo, mesmo de você poder clicar nas coisas, era tudo feito com teclado, bem estranho. E o segundo é que esse foi o jogo que inspirou Hideo Kojima a entrar no mercado de joguinhos. Não é interessante? Do outro lado do mundo, a IBM tinha lançado um PC novo e queria mostrar o poder deste computador. E, para tanto, ela chamou a empresa chamada Sierra Online para fazer os joguinhos. E ela produziu o digníssimo, maravilhoso King's Quest. Foi um dos primeiros jogos a realmente misturar a exploração com puzzle, etc. Mas isso ainda pré-mouse e teclado. Só em 1984 lançaram, a Macintosh finalmente lançou mouse e teclado. E daí lançou um game que quase ninguém conhece, chamado Incanted Spectres, que fazia essa coisa de point and click. Afinal, essa é a mecânica de point and click. Apontar, né, com o seu mouse. E depois disso, o gênero começou a evoluir. Em 85, o Deja Vu aumentava as possibilidades do que você podia fazer. Você podia consumir, olhar, andar, examinar e um monte de outros verbos aí super interessantes. E em 96, Tsushio no Dragon colocou cenas animadas nos point and clicks. Mas é claro que a grande revolução começa mesmo em 87. 87 é o ano de lançamento de Shadowgate e também de Maniac Mansion. Como não amar? Cara, o mais importante, na real, é que esse ano foi o lançamento de uma engine chamada Scum, que também tinha o layout que a gente usa até hoje em point and clicks. Por conta dela, o gênero meio que pôde evoluir. E o Maniac Mansion era sensacional. Tinha múltiplos finais, tinha um humor incrível, um monte de diálogos bacanas. E é claro que isso ajudou a impulsionar, mas sem a plataforma, não tinha como a gente ter ido pra frente. O surrealismo e o humor de Deja Vu e Maniac Mansion foram usados, inclusive no espaço com Space Quest, e era muito legal você ficar encontrando ali milhões de maneiras de morrer e coisas assim. E ainda nesse ano foi lançado o controverso e estranho, porém, não sei nem como definir, gente. Vocês lembram o jogo do Leisure Suit Larry, que era um cara que tinha que fazer sexos com minas? Pois é, foi lançado esse ano também. Hoje ele é um pouco estranho, né? Não cabe muito bem. Depois de 1987, eu acho que o grande jogo a avançar o conhecimento em point and clicks foi The Secret of Monkey Island. Mas antes disso, eu queria fazer um breve adendo, se você me permite. Em 86, saiu o jogo de point and click do Labirinto. Era ruim, mas eu amo muito Labirinto, o filme do David Bowie. Então eu só queria falar isso. As aventuras de Guybrush Threepwood são incríveis e maravilhosas e mais surreais ainda do que em Maniac Mansion. Quem pode se esquecer da Batalha de Insultos? É impossível, porque ela é muito amor. E ele tinha personagens redondos. Essa é uma coisa interessante do point and click. Os personagens tendem a avançar muito mais de uma forma literária. Eles aprendem, eles amadurecem e não ganham habilidades novas, por exemplo. Então, por isso que você não precisa de um combate exatamente de espadas, quando você pode responder coisas muito divertidas numa batalha de brigas de insulto.
A Sierra continuou desbravando territórios, dando suporte à card de som, por exemplo, em King's Quest de 98. Ela também fez Police 2, que tinha mais mortes estranhas e bizarras. E em 90, ela fez um grande breakthrough no mercado de point and clicks, fazendo o King's Quest 5, que tinha ícones, ao invés de verbos, por exemplo, para você usar. Claro que isso se tornou padrão ali na Sierra. E eu acho que essas eram as duas grandes empresas concorrentes na época, apesar de ter, sim, muitos point and clicks japoneses, mas eles não chegaram no Ocidente como talvez chegariam hoje. Daqui a gente vai avançar realmente nos point and clicks somente em 93, mas 93 é um ano louco, maravilhoso, gostoso. Vou te mostrar por quê. A primeira coisa que saiu foi um cão que era... Ele tinha uma percepção da realidade meio esquisita. E era acompanhado de um coelho, psicopata. E os dois eram amigos e resolviam crimes, tipo o sumiço de um pé grande. E isso é Sam Max Hit the Road, que era tão absurdo e maluco, que era muito difícil até de você entender o que você tinha que fazer. E tem cenas que marcaram na minha memória. Se você quer uma historinha, eu te conto. Esse foi o primeiro jogo que eu e meu irmão a gente tentou escrever para uma revista de videogame. Porque você podia mandar o seu walkthrough. Daí a gente tirou um monte de foto, escreveu, né, como é que passava de todas as fases. E daí a gente reparou que, quando as fotos foram reveladas, que a gente tirou tudo com flash. Então não saiu. Foi a nossa primeira grande matéria que não deu certo. Em 93, o foco foi total na história e, para mim, um dos melhores jogos de point and click com história foi lançado este ano, e é Gabriel Knight. Além de ele parecer um quadrinho, não tem como ele não ganhar o meu amor completo. E se você gosta de história, eu recomendo que você jogue um jogo steampunk chamado Beneath the Steel Sky, que só vai sair em 94, mas é distópico e é maravilhoso e vale a pena. 93 foi o ano que o point and click começou a gerar outros gêneros. Teve um jogo chamado The Seventh Guest, que era uma mistura de horror, que se passava dentro de uma mansão e ele ainda tirava sarro de você quando você não conseguia completar os puzzles. Ele falava, então, a gente vai estar tudo morto até a hora que você acabar. Essa mistura vai ser muito importante mais pra frente. Além disso, foi lançado outra coisa maravilhosa chamada Myst. Myst é um jogo de exploração onírico, maduro, incrível, que mudou minha vida como jogadora, que provavelmente vai mudar a sua se você nunca jogou, mesmo que hoje ele já pareça um pouco mais antigo, é claro. E ele também lançou o seu próprio gênero, que é o Adventure de exploração. Então a gente não vai tratar dele agora, mas eu faria um só dele, de tão lindo. Myst. Myst. Te amo. Porra. O problema de Myst é que ele gerou clones ruins. Alguns são bons, tipo o Journey May Project, ou toda a série do Discworld, aquela do livro, saca? Também foi adaptada, também é boa. Mas ele gerou tantos clones ruins que ele quase causou um grande estardalhaço no gênero point and click. Algumas coisas salvaram o gênero, e uma delas, que saiu no mesmo ano, é Day of the Tentacle. Day of the Tentacle! Viagem no tempo, um cientista maluco, um tentáculo roxo que quer roubar todo mundo e dominar o universo. Como que você não pode lembrar daquela abertura? Várias vezes eu tô em casa, tranquila e feliz, e eu fico pensando, I feel great, smarter, more aggressive. I feel like I could. It makes me feel great, smarter, more aggressive. E tem isso também, né? Que era incrível, cara. Take on the world! Take on the world. Já 95 foi um ano de opostos, eu acho, na questão do point and click. O primeiro jogo que saiu foi o lindíssimo, maravilhoso, com o Mark Hamill, que é o Luke Skywalker no papel principal, Full Throttle. Continuando essa coisa da LucasArts de roteiros malucos, humor e diversão. Por outro lado, uma mina da Sierra Online ia fazer o primeiro point and click, que tinha uma personagem feminina inteira, ela filmou isso inteiro, num fundo verde, então ela interagia com o jogo. Era uma história de terror, que tinha demônios, tinha estupro, tinha umas coisas muito loucas pra época. Eu lembro de eu jogar e morrer de medo, porque as mortes eram do mal. E a musiquinha eu não escuto sozinha até hoje. Hoje, o jogo é um pouco datado. Mas foi muito importante para a gente mostrar que mesmo o gênero mais divertido e tal, e louquinho dos videogames, podia tratar de questões tão importantes quanto essa. Foram os altos custos de produção de point and click, sim, na época era muito caro, que acabaram detonando o mercado e um pouco de saturação também. Ainda teve King's Quest e Gabriel Knight, os últimos, que eu não acho que são tão bons,
mas pelo menos estão lá representando. E para mim, o canto dos cisnes da década de 1990 foi Grim Fandango. Em Grim Fandango, você é o protagonista louco chamado Manny Calaveira, que tem que levar, é um agente turístico, mas ele leva as almas dos mortos para, afinal, a sua morte. E tem uma das melhores dublagens já feitas no Brasil ever. Onde eles arranjam essa gente? Não se qualificam para nada que preste, então não posso vender nada de bom. Fico de mãos atadas, condenado a vender bengalas para um bando de burros por toda a eternidade. E, com certeza, para mim, é um dos melhores jogos point and click já feitos. O HUD, né, essa coisa de você olhar o que tem no game, o que tem na sua tela, era perfeito, a história era incrível, mas mesmo assim ele não vendeu quase nada. E daí, ó, já era. Tivemos aí algumas tentativas até a década de 2000. Longest Journey é legal, Siberia é legal, Sanitarium. Eu acho muito interessante que a gente começou a usar coisas de point and clicks em outros jogos, tipo Shenmue. Ele usou bastante essa coisa do adventure e da exploração e tal. Mas o point and click só vai fazer sua grande reviravolta e volta do caixão para morto-vivo na década de 2000 de 3 formas. A primeira é a mistura com horror. Olha só como Seven Guest foi importante. Fantasmagoria foi importante. Jogos como Amnésia, que hoje são totalmente conhecidos, eles vieram dessa raiz e revitalizaram esta área do horror muito mais do que do point and click. Outros joguinhos, cujo diretor diz que não são joguinhos, mas são joguinhos sim, tá? Fica quietinho. Como Indigo Prophecy e Heavy Rain também vão fazer essa mistura entre novela visual e point and click. Se você for ver, o uso do Quick Time Event é muito importante, porque a mecânica inteira fica no seu controle. Inclusive, eu acho que é por isso que Heavy Rain é tão importante em termos de revitalização, porque tudo está no controle. Se você faz um pouco errado, tem mais habilidade do que, por exemplo, um Sam Max. Menos diversão, é claro, porque é uma história séria de detetive, mas você precisa ter mais habilidades no controle. Na época do Sam Max, não tinha que ter habilidade no mouse e no teclado. E a última maneira a qual os point and clicks fizeram seu retorno triunfal foi através da Telltale. Cara, a Telltale pegou séries muito consagradas, tipo Walking Dead, tanto dos quadrinhos quanto da TV, e Fables dos quadrinhos, e a partir disso, ela falou, vamos pegar esse gênero aqui e dar uma... Ela já estava fazendo isso com jogos tipo De Volta para o Futuro, com o próprio Sam Max, mas não era um estouro, como aconteceu com Walking Dead. O Walking Dead, em 2012, foi o que falou, tá vendo, point and click, ele pode vir de uma roupagem um pouco diferente, mas pode existir e existir muito bem. Sim, tem Quick Time Events, sim, tem maneiras de você responder e ter escolhas. Essa é uma das coisas legais de point and click. Todo o gênero adventure foi baseado na possibilidade de você escolher coisas, mesmo que sejam escolhas não realistas ou não reais, como eram antigamente. Lembra aqueles livros de Escolha Sua Própria Aventura? Então, baseado nesses livros. E o Walking Dead traz isso. É claro que tem bem menos exploração, mas a exploração está na narrativa. E isso mudou tudo. Outra coisa bacana que a Telltale fez foi trazer jogos episódicos. E isso sim teve influência no mercado. Olha aí Life is Strange. É um ótimo exemplo de point and click, mercado indie, episódico, que todo mundo chorou no final. Se você não chorou no final, checa com o seu psicólogo o que está acontecendo com você, tá? Então a história dos point and clicks continua. E eu fico muito feliz, porque eu amo esse gênero de paixão. Se você quiser saber mais coisas ou mais sobre o gênero adventure ou outras perguntas que você tiver, manda e-mail para mim no ignbrasil@ign.com, que eu faço um Gamepad só para você. E eu volto semana que vem. Mas antes disso, a minha dica é especial, gente. Tem um conto de ficção científica chamado I Have No Mouth and I Must Scream. Eu não tenho boca, mas eu devo gritar. Esse jogo foi adaptado como um point and click de terror, que é uma das coisas mais bizarras e legais que eu já joguei. E essa é a minha dica pra você. Semana que vem eu tô de volta. Beijo, tchau. Eu já conversei com macacos mais inteligentes que você. Que bom que você tem nossa reunião de família.